Graça e paz. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e os seus caminhos. Você já ouviu falar em maldição hereditária ou maldição familiar? É com este tema que nós vamos trabalhar hoje, para que nós possamos nos esclarecer mutuamente e saber se essa doutrina, se esse conceito teológico, ele é de fato bíblico ou é uma invenção humana de líderes espirituais que distorcem a palavra de Deus. Desde os primórdios da igreja cristã, nós vamos entender, meus amados, que já existia muita confusão doutrinária no meio do povo de Deus sobre isso. E por esse motivo, tanto Paulo como Pedro, e creio que outros apóstolos também, se preocupavam com a saúde doutrinária do corpo de Cristo e exortavam os cristãos a terem cuidado com os falsos ensinamentos que muitos falsos mestres e profetas estavam introduzindo na igreja. E nesses últimos tempos, bênção e maldição tem sido um dos assuntos em voga. Creio que você tem visto aí em muitos ministérios, em muitas igrejas, esses cultos de quebra de maldição hereditária, não é? E isso vai tomando lugar de destaque, especialmente a maldição. Isso tem levado alguns líderes, e entre eles, como obreiro e pregador da palavra, eu estou incluído, a nos preocuparmos muito. Segundo o dicionário de língua portuguesa, maldição é o ato de amaldiçoar. É aquela pessoa que joga praga contra outra pessoa e que deseja o mal para alguém. E bênção é a ação de abençoar. É um ato divino, mas eu também posso, não é, com as minhas posses, com as minhas palavras, com o meu incentivo, também abençoar uma outra pessoa. E nós podemos definir a maldição com o ato, então, de se recorrer a uma força superior para que outra pessoa a quem se quer prejudicar, ela seja atingida. Você vai ver que tem muitas pessoas que procuram centros religiosos, não é? E contratam ali os serviços de uma pessoa para que ela, supostamente tendo poder, ela possa então trazer prejuízo para outra pessoa, e isso acontece em momentos de raiva, de ira, de humilhação e vingança. De acordo com o prisma bíblico, bênção e maldição estão totalmente opostos, pois a primeira, que é a bênção, se recebe quando estamos perto de Deus, e a segunda, no sentido inverso, quando estamos longe dos desígnios de Deus. A maldição pronunciada, que é aquela verbalizada, aquela falada contra alguém, não possui poder em si mesma, precisando da permissão de Deus para se fazer concreta. Maldição não é o que se diz com a boca, mas sentimentos que enchem o coração, como a amargura, o azedume, frustrações, recalques. E biblicamente, o verdadeiro prejudicado não é o indivíduo contra quem se pronuncia a maldição, e sim o sujeito de onde a maldição partiu. A Bíblia, meus amados, não se preocupa com o fato de a maldição pegar ou não, mas com o indivíduo que a profere, pois vem do desejo carnal de destruir. Então vamos lá sobre essa questão aí de maldição hereditária. Entre as heresias que têm surgido no meio da igreja evangélica está a doutrina da quebra de maldições hereditárias, que tem aprisionado e exercido um efeito funesto sobre muitos crentes sinceros, mas que não possuem um embasamento bíblico, um conhecimento bíblico para suas vidas espirituais. Na maioria das vezes, por culpa das lideranças de suas igrejas locais. E a base dessa doutrina diz que o indivíduo está preso a práticas e alianças feitas por seus antepassados, não é? Pela sua cadeia familiar ascendente, e
carregavam na sua vida algum tipo de maldição e agora elas também necessariamente carregam também. Ou seus antepassados fizeram aí algum tipo de aliança pagã e demoníaca e trouxe então maldição ou maldições a várias gerações. Os defensores dessa doutrina baseiam-se em 2 textos da Bíblia, e a gente vai ler junto aqui, nós vamos ler juntos estes 2 textos que eles usam para justificar, essa questão da maldição hereditária. O primeiro está em Êxodo, capítulo 20 e o versículo de número 5. Vamos para Êxodo, capítulo 20 e o versículo 5, para nós vermos o que é usado por eles. Eu já achei aqui, está escrito assim, está dentro dos 10 mandamentos, Vamos ler o 4 também para você entender o 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Olha o que eles pegam aqui. Que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Agora vamos para o outro texto que eles usam também, que está em Levítico, capítulo de número 26. Vamos para Levítico, capítulo de número 26, Porque eles vão dizer que estão usando a Bíblia, Vamos lá? E versículos 39 ao 42. Assim diz este trecho aqui: aqueles que vos restarem nas terras de seus inimigos serão consumidos por causa das suas iniquidades, também por causa das iniquidades de seus pais serão consumidos. Está dizendo aqui que os filhos serão consumidos pelas iniquidades dos pais. Mas se confessar a sua iniquidade e a iniquidade dos pais, ou seja, eu estou sendo amaldiçoado, eu tenho que confessar os meus pecados e os pecados dos pais. Veja que nós estamos aqui na antiga aliança, separados no espaço e no tempo, em outro contexto, em que a tratativa divina para com o povo era outra antes da nova aliança, mas eles vão lá no Antigo Testamento pegar esse texto aqui. Então vamos lá. Mas se confessar as suas iniquidades, ou a iniquidade dos seus pais, sua infidelidade contra mim e suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, então se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei das minhas alianças com Jacó. Veja que a aliança é com Jacó, não é com a gente aqui. E da minha aliança com Isaac, e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então, depois você dá mais uma olhada nesse texto aí. São esses textos que eles estão pegando aqui para poder justificar essa doutrina da maldição hereditária. Só que os textos que eu li aqui, meus amados, eles se referem e falam do pecado, da idolatria e da iniquidade que existia na vida do povo de Israel. Em ambas as oportunidades, tanto lá em Êxodo quanto em Levítico, o sujeito da ação é o próprio Deus. Deus estava dizendo que ele iria amaldiçoar, o que nos leva a concluir que o homem que está sob a maldição é aquele que quebrou uma lei estabelecida pelo próprio Deus. Mas eu estou me referindo àquele contexto. Para que se aceite a doutrina da maldição hereditária, é necessário que se creia na visitação demoníaca às futuras gerações, não é isso? Quem está acreditando nessa doutrina está dizendo então que lá desde os seus familiares ascendentes, os demônios vêm com maldição visitando cada geração. Só que esse desvio de pensamento anula a maldição como consequência de um pecado individual de cada ser humano.
Porque veja, gente, cada um de nós temos os nossos pecados, pedimos perdão a Deus, oramos, fazemos uma reciclagem diária diante de Deus, certo? Então cada um que peca é responsável pelo seu pecado. Eu não posso me responsabilizar por um pecado cometido pelo meu pai, ou se ele era beberrão. Ele não era, estou dando aqui um exemplo hipotético. Meu pai era um homem de Deus, faleceu como presbítero da igreja. Mas estou dizendo aqui de uma forma hipotética. Vamos dizer que meu pai fosse um beberrão, um prostituto, um mulherengo. Aí ele está debaixo de maldição, porque todo esse comportamento de pecado traz a ele consequência, traz a ele maldição na sua vida. Aí eu sou gerado pela minha mãe, de uma relação com meu pai. E por conta de meu pai ter sido tudo isso, eu também serei? Não, o pecado é dele. Ele cometeu o pecado. Eu não vou herdar esse tipo de coisa, não é? Então, esse pensamento da doutrina hereditária, eu repito aqui, ele vai anular a consequência do pecado individual de cada ser humano. E o interessante é que os defensores dessa doutrina herética afirmam que Jesus levou toda a maldição na cruz, mas só que mesmo assim, não é? Se faz necessário que, apesar de o homem se arrepender dos seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo, né, ele tem que ir até a cruz, pega lá a promissória do seu pecado, paga por Jesus, e ele tem que com essa promissória voltar ao passado, com essa promissória aí, para fechar as portas que tenham ficado abertas. Esse tipo de pensamento é uma aberração, porque, gente, não tem embasamento algum na Bíblia, não é? Eles estão então insinuando que a obra de Jesus não foi suficiente, não foi completa, precisando assim da interferência humana. Então a pessoa tem que ir lá naquele culto de quebra de maldição, não é? Para que lá, diante da ministração daquele líder religioso, a maldição hereditária seja quebrada. Não existe poder algum no ser humano, ou mesmo nas suas verbalizações, para se quebrar qualquer maldição, se é Deus quem age, visitando a maldade dos pais até a terceira e quarta geração. Então vamos dizer lá que a pessoa pecou lá atrás, não é? Então quer dizer que todo mundo agora da descendência será amaldiçoado? E aí eu vejo o texto bíblico, Deus amaldiçoando até a terceira e quarta geração daqueles que não cumprissem os seus mandamentos. Vamos dizer que tivesse culto de quebra de maldição naquele tempo. O que poderia fazer o ser humano se a maldição partiu de Deus? Quem é o homem para se interpor a uma ação do Deus onipotente, onisciente e onipresente e totalmente soberano em todo o universo? O único que pode quebrar qualquer maldição é Deus. E isso ele faz na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário, atestando a eficiência da obra de Cristo por intermédio da sua ressurreição. Vamos dar uma olhada em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos achar aqui, aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos lá, está dizendo assim: havendo riscado o escrito, tem gente que diz cédula, né? Que dividia, que havia contra nós. Vamos de novo para ler certinho. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. A partir do momento que você recebe a Cristo como Salvador da sua alma, não existe mais maldição na sua vida. Não é necessário o culto de quebra de maldição. É necessário que eu faça o convite para as pessoas que forem convidadas à igreja ou à congregação em que nós estamos reunidos,
Aquela pessoa, ela vai ouvir a mensagem do evangelho pregada. Ali vai ser exposto que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é libertador, que Ele cura, que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele leva para o céu. E a pessoa, entendendo a mensagem, pela ação do Espírito Santo, ela diz: eu quero. E ela confessa com a sua boca, ela sinaliza que ela quer receber a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. E quando ela recebe de coração, a partir daquele momento, a maldição já foi quebrada. A maldição do quê? Do pai daquela pessoa que pecou? Da mãe daquela pessoa que carregava um vício? Não, a maldição do pecado que estava sobre aquela vida não tem mais efeito. Para os que estão em Cristo, não há maldição ou condenação, pois foram reconciliados com Deus. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 1, muito conhecido da igreja. Diz assim, Romanos capítulo 8 e o versículo de número 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a Bíblia é categórica: Cristo nos resgatou da maldição imposta pela lei. Isto está em Gálatas, capítulo de número 3 e versículo 13. E eu gosto de usar a Bíblia porque a Bíblia, ela tem tudo o que nós precisamos. Está dizendo assim em Gálatas 3 e 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, amado, a doutrina da maldição hereditária ou maldição familiar é herética, é heresia, é uma distorção da palavra de Deus. Se você está vivendo hoje um momento de maldição, um momento difícil, um momento tremendo, terrível, mas ainda não recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, basta recebê-lo, basta aceitá-lo, que é uma expressão que nós usamos, como Salvador da sua vida, e você vai dizer que a maldição cessará. Amém? E se você hoje está vivendo um momento difícil, por algum motivo, pode ser provação de Deus, pode ser uma dificuldade normal da vida. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição, e aflição e provação é diferente de maldição, tem diferença. Então não nos confundamos. Não existe maldição hereditária em a nova aliança. Existe maldição para aqueles que com seu comportamento, com seu modo de vida, se colocam debaixo da maldição. Mas Cristo está presente e Ele está vivo para quebrar toda a maldição. Amados, Deus te abençoe e te guarde. Se você gostou e quiser curtir o nosso vídeo, eu vou ficar muito agradecido, vai ajudar muito o canal. Se você quiser se inscrever, vai ser uma bênção para a minha vida. E se você quiser receber novas mensagens e você ficar ciente de quando elas forem postadas, clique aí no sininho de notificações e a cada vídeo gravado você será avisado. Um abraço a todos, Deus abençoe.